Bela sempre teve sonhos, mas a vida não deu trégua. Depois de ter os 2 filhos, Clara e Theo, ela deixou tudo de lado para cuidar da casa e da família. O problema é que, com o tempo, o esforço virou invisível. O marido, Leandro, começou a tratá-la como se ela fosse um fardo, alguém sem valor. Cada gesto dela era criticado. Ele dizia que ela não fazia nada além de ficar parada em casa, como se cuidar de tudo fosse algo pequeno. E isso foi corroendo aos poucos a autoestima que ela ainda tinha. Na rua, todos achavam que Bela vivia bem, mas só ela sabia o peso que carregava. Leandro tinha um jeito de sorrir em público que enganava qualquer um, mas em casa ele era frio, impaciente e cruel com as palavras. E o pior, fazia questão de usar os próprios filhos como plateia das humilhações. Ele parecia ter prazer em rebaixá-la, principalmente quando percebia que ela queria algo além do papel de dona de casa. Bela, por dentro, estava se quebrando em pedaços, tentando manter a fachada por causa das crianças. Num domingo de manhã, tudo mudou. Leandro, irritado porque o café estava fraco, levantou da mesa, apontou para Bela e disse em voz alta, com Theo e Clara olhando: "Olhem bem, crianças! É assim que vive uma fracassada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bela ficou imóvel, segurando a xícara com as mãos trêmulas. Aquela frase se cravou nela como uma faca. E o pior era ver os filhos tentando entender se o pai tinha razão. A dor naquele instante não era só de vergonha, era de impotência. Depois que ele saiu da sala, Bela foi para o banheiro e trancou a porta. Chorou em silêncio por quase meia hora. Mas, no fundo daquela dor, algo acendeu. Ela se olhou no espelho com os olhos vermelhos e percebeu que se ela não fizesse algo por si mesma, ninguém faria. A humilhação que sofreu naquela manhã foi a gota final. Não dava mais para viver apagada, sendo reduzida a nada. Ela não sabia ainda como, nem quando, mas ali nasceu uma decisão. Ela ia mudar aquela história. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam e Leandro assistia à televisão como se nada tivesse acontecido, Bela sentou no sofá da cozinha, com um caderno antigo e uma caneta. Abriu a gaveta, pegou uma conta de luz e começou a calcular. O raciocínio estava enferrujado, mas era como se algo adormecido dentro dela estivesse despertando. Sentiu um frio na barriga, não de medo, mas de começo. E foi ali, naquele momento simples e silencioso, que Bela deu o primeiro passo para escrever o capítulo mais importante da sua vida. Os dias seguintes foram vividos em segredo. Bela descobriu que a escola do bairro estava oferecendo um curso técnico noturno gratuito, com vagas limitadas. Ela não contou nada a ninguém. Preencheu o formulário escondida e entregou na secretaria antes de buscar Theo na escola. Quando recebeu a confirmação da matrícula, um turbilhão de emoções tomou conta dela. Medo, empolgação, insegurança. Mas havia algo mais forte do que tudo isso. A urgência de provar que ainda podia construir algo por si mesma, sem depender da aprovação de ninguém. No começo, a rotina parecia impossível. Ela passava o dia cuidando da casa, das crianças, das tarefas, e à noite ia para o curso com os olhos ardendo de sono. Nos primeiros dias, sentia vergonha por ser a mais velha da sala. Olhava ao redor e via pessoas mais jovens, com celulares modernos e mochilas estilosas, enquanto ela carregava uma bolsa velha e usava uma blusa desbotada. Mas cada aula era uma vitória. A cada novo conteúdo, a sensação de inutilidade que Leandro plantou nela começava a perder força. Leandro, no entanto, não notou de imediato. Ele estava acostumado a ignorar Bela como se ela fosse parte da mobília. Mas bastou ele perceber que ela saía de casa à noite para começar a desconfiar. Num sábado qualquer durante o jantar, ele perguntou onde ela ia todos os dias. Bela, com a voz firme, respondeu: "Estou estudando." O silêncio que veio depois foi carregado de tensão.
E então ele soltou uma risada seca e debochada, dizendo: Você? Estudando? Vai virar doutora agora? Os filhos olharam assustados. Bela apenas desviou o olhar e continuou comendo. A partir daquele momento, Leandro começou a provocar cada vez mais. Dizia que ela não aguentaria nem um mês. Chegava a esconder o caderno dela ou desligar o despertador de propósito. Tentava sabotar de todas as formas, como se o sucesso dela fosse uma afronta. Mas Bela não se abalava. Pelo contrário, cada gesto cruel só servia para reforçar sua decisão. Ela já não era a mesma mulher do mês passado. Havia redescoberto algo precioso, a própria voz. E não ia deixar ninguém silenciá-la novamente. Os filhos, aos poucos, começaram a notar essa mudança. Clara se oferecia para ajudar a arrumar a mesa, e Theo observava a mãe estudando com curiosidade. Numa noite, ele perguntou se ela precisava de ajuda para revisar o conteúdo. Foi a primeira vez em muito tempo que Bela sentiu aquele tipo de orgulho. Não o de si mesma, mas o de ver que os filhos estavam enxergando quem ela realmente era. Ela não era uma fracassada. Era uma mulher tentando renascer, e estava começando a dar certo. Na escola, Bela começou a se destacar. Ela não era a mais rápida da turma, mas sua dedicação chamava atenção. Os professores notaram como ela se esforçava, fazendo perguntas, refazendo exercícios, buscando entender cada detalhe. Uma professora em especial, Selma, sempre observava em silêncio, mas via em Bela algo raro, força silenciosa. Quando a turma teve a primeira avaliação prática, Bela tirou a segunda maior nota. Recebeu um elogio discreto, mas que para ela teve o peso de um troféu. Era a primeira vez que alguém reconhecia seu valor sem ironia. Fora da sala, os desafios continuavam. Leandro não só ignorava o esforço dela, como parecia se incomodar com qualquer resquício de autoestima que ela demonstrasse. Sempre que ela voltava com um brilho no olhar, ele fazia questão de apagá-lo com frases duras. Em uma noite, depois de uma aula em que ela apresentou um trabalho em grupo, Leandro disse: Se empolgando para quê? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas dessa vez, ela apenas subiu as escadas em silêncio, sem engolir o veneno, sem deixar que aquilo a paralisasse. Foi Selma quem a incentivou a se inscrever no concurso anual da escola, um evento importante onde os alunos criavam projetos que pudessem ser aplicados na comunidade. O vencedor receberia um reconhecimento oficial e uma menção honrosa em parceria com empresas locais. Bela hesitou. Achava que não tinha capacidade, que era nova demais naquele ambiente para competir com gente mais experiente. Mas Selma olhou firme nos olhos dela e disse: A sua história tem poder. Use isso. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Bela por dias. Depois de muito pensar, ela decidiu se inscrever. Mas não queria fazer algo qualquer. Pensou em todas as mulheres que conhecia, que viviam situações parecidas com a dela, presas em relações tóxicas, sem renda, sem perspectiva. E então surgiu a ideia, um projeto social de educação financeira básica voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Era algo que ela mesma gostaria de ter tido acesso anos atrás. Pegou sua experiência pessoal, misturou com o que vinha aprendendo nas aulas e estruturou um plano prático e direto, feito por quem entende na pele o problema. Enquanto o projeto tomava forma, Bela ia dormir cada vez mais tarde. Passava horas ajustando planilhas, escrevendo objetivos, montando cronogramas. Tudo sozinha, na cozinha, com a luz fraca e o som da televisão ao fundo. Leandro, claro, não sabia de nada. Se soubesse, certamente zombaria ou atrapalharia. Mas ela não precisava da permissão dele. Pela primeira vez em anos, estava fazendo algo que nascia do próprio desejo, da própria força. Era como se finalmente estivesse saindo da sombra onde ele a manteve por tanto tempo. Com o projeto quase pronto, Bela começou a enfrentar sabotagens mais diretas em casa.
Leandro percebeu que ela andava diferente, mais confiante, mais centrada. E isso o incomodava profundamente. Começou a mexer nas coisas dela, fingindo que era por engano. Um dia, rasgou um caderno inteiro alegando que pensou ser lixo. No outro, apagou o arquivo do projeto do computador, dizendo que não sabia do que se tratava. Bela teve vontade de gritar, mas se conteve. Refez tudo em silêncio, sem pedir ajuda, determinada a não deixar que ele vencesse. As crianças, cada vez mais atentas, perceberam que algo estava errado. Theo passou a ficar mais próximo da mãe, fazendo perguntas sobre os estudos, se oferecendo para ajudar a digitar partes do projeto. Clara, mesmo pequena, começou a desenhar figuras da mãe em frente a um quadro, como se estivesse ensinando. Bela guardava cada gesto dos filhos como combustível. Eles estavam vendo, estavam entendendo. E isso significava mais do que qualquer prêmio. Não era só sobre estudar ou ganhar um concurso. Era sobre reconstruir a imagem dela nos olhos dos filhos. Numa tarde de sexta, a escola marcou uma pré-apresentação para selecionar os 5 finalistas do concurso. Bela chegou nervosa, com as mãos suadas, o coração disparado. Quando terminou de falar sobre seu projeto, houve um silêncio breve. E então os professores começaram a bater palmas. Um deles disse que aquele era o tipo de iniciativa que a escola precisava valorizar. Ela saiu dali com a sensação de que estava finalmente ocupando um lugar de respeito, mas não contou a ninguém em casa. Aquela vitória ainda precisava ser protegida. Ao saber que Bela tinha sido selecionada entre os finalistas, Selma a chamou para conversar. Disse que o projeto tinha chances reais de vencer e que a escola queria que ela o apresentasse no evento anual de fim de ano, diante de pais, alunos, parceiros e convidados. Bela sentiu o chão fugir por um momento. Falar em público era seu maior medo. Mas algo dentro dela respondeu antes que o medo tivesse tempo de crescer. Eu aceito. Saiu da sala com a perna bamba, mas com o espírito erguido como nunca. Nos dias seguintes, ela ensaiou em segredo, aproveitando as poucas horas de silêncio da casa. Escreveu seu discurso em folhas que escondia atrás do armário. Gravava áudios e se escutava depois. Em cada treino, a voz ficava mais firme. Cada palavra era um resgate da sua identidade. Leandro, mesmo desconfiado, não conseguiu descobrir nada. Ela já sabia como se mover sem ser percebida. Estava se preparando, não apenas para subir num palco, mas para mostrar ao mundo e principalmente aos filhos que nunca foi uma fracassada. O dia da apresentação final chegou mais rápido do que Bela imaginava. A escola estava decorada, havia fotógrafos, convidados importantes e representantes de empresas da cidade. Cada finalista teria exatamente 7 minutos no palco para explicar seu projeto. Bela chegou cedo, com os papéis cuidadosamente dobrados na bolsa, e o coração quase saindo pela boca. Vestia uma roupa simples, mas arrumada, que havia separado especialmente para aquele momento. Não era apenas um evento escolar, era o momento em que ela iria se colocar de pé diante de tudo que tentaram derrubar. Theo e Clara foram com ela. A escola incentivou que os alunos levassem familiares e Bela decidiu, com coragem, permitir que os filhos estivessem ali. Queria que eles vissem com os próprios olhos do que a mãe era capaz. Leandro, ao saber do convite, torceu o nariz e disse que iria apenas para ver a palhaçada de perto. Mesmo assim, ela não recuou. Sabia que aquilo incomodava, mas era justamente por isso que precisava acontecer. Chegando lá, ele permaneceu em silêncio, de braços cruzados, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para menosprezá-la de novo. Enquanto esperava sua vez, Bela escutava as apresentações dos outros com atenção. Eram projetos bem elaborados, alguns com recursos visuais modernos, outros com palavras impactantes. Sentia a tensão apertar o estômago, mas se lembrava do motivo pelo qual estava ali.
O que ela tinha nas mãos era mais do que um plano. Era a história de dezenas de mulheres que, como ela, foram desacreditadas, anuladas, silenciadas. Quando chamaram seu nome, um breve silêncio caiu na plateia. E então, ela subiu ao palco com passos lentos, mas firmes, sustentando o peso de uma vida inteira nas palavras que diria. Ela começou a falar, e a voz tremia um pouco. Mas ao olhar para Theo e Clara na plateia, algo dentro dela se estabilizou. Contou sua trajetória com sinceridade, mostrou como a educação financeira poderia ser uma ferramenta de libertação para muitas mulheres. Não usou palavras difíceis, não tentou parecer o que não era. Falou com verdade, com alma. E quando concluiu dizendo que às vezes, tudo o que uma mulher precisa é que alguém diga que ela é capaz, mesmo que esse alguém seja ela mesma, houve silêncio. E depois, uma salva de palmas que durou longos segundos. Leandro não aplaudiu. Ficou sentado, olhando para os lados, constrangido. Mas Bela nem o notou. Estava sendo abraçada por professores, colegas, por Selma, que a olhou com lágrimas nos olhos. Theo e Clara correram até o palco e abraçaram a mãe com força. Naquele instante, ela sentiu que tinha vencido algo muito maior do que o concurso. Tinha vencido o julgamento, a culpa, o medo. Pela primeira vez em muito tempo, estava inteira. E aquela força que começou com uma lágrima escondida no banheiro agora brilhava diante de todos. A cerimônia seguiu com os jurados se reunindo para decidir o vencedor. Enquanto isso, Bela se sentou entre os finalistas, tentando controlar a ansiedade. Olhou ao redor e se deu conta de onde estava. Há apenas alguns meses, ela não se sentia capaz de resolver uma conta de mercado sem duvidar de si. Agora, ali estava ela, disputando de igual para igual com pessoas que nunca imaginaram passar pelo que ela passou. O palco, o público, os olhares, tudo parecia surreal. Mas o que mais a emocionava era ver Clara de mãos dadas com Theo, sorrindo para ela. O momento do anúncio chegou. A coordenadora da escola pegou o microfone e explicou que todos os projetos tinham mérito, mas um deles havia tocado o júri de forma especial. Quando ela disse o nome, Bela Farias, houve um breve segundo de silêncio, seguido por aplausos e gritos de incentivo. Bela ficou paralisada por um instante, como se não tivesse entendido direito. Quando percebeu que todos olhavam para ela, levantou devagar, com os olhos marejados. Subiu ao palco mais uma vez, agora não como candidata, mas como vencedora. Recebeu o certificado, um troféu simbólico e um envelope com um convite especial, uma parceria com uma ONG da cidade para transformar seu projeto em algo real. A diretora da escola a abraçou e disse: "Você nos lembrou por que a educação transforma vidas." Bela segurava o troféu com as mãos tremendo, mas a voz saiu firme. "Durante anos me chamaram de fracassada. Hoje eu entendi que fracasso mesmo é desistir de si mesma." Foi aplaudida de pé. E naquele instante, olhou para Leandro na plateia. Ele estava cabisbaixo, olhando para o chão. Os olhos dos filhos brilhavam. Theo enxugava discretamente uma lágrima. Clara, sorrindo, repetia para a professora ao lado: "É a minha mãe." Aquilo valeu mais do que qualquer prêmio. Leandro não disse nada. Levantou-se devagar, sem encarar ninguém, e saiu antes da cerimônia terminar. Ninguém notou sua ausência. O que importava agora era o reconhecimento de Bela, não apenas pelos outros, mas principalmente por ela mesma. Aquela mulher que tantos tentaram calar agora tinha sua voz ecoando pelos corredores da escola, e ela não pretendia mais se calar. Nos dias que seguiram, a história de Bela correu pelos corredores, pelas redes sociais da escola, chegou aos vizinhos e até familiares distantes. Recebeu mensagens de mulheres agradecendo por ter representado tantas histórias não contadas. Mas ela seguia com os pés no chão. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente. O que mudou era que agora ela acreditava em si mesma.
E por mais que o mundo tentasse derrubá-la de novo, havia uma certeza que ninguém mais poderia tirar. Ela já tinha provado que não era uma fracassada e nunca tinha sido. Com a repercussão da premiação, Bella foi convidada a contar sua história em um pequeno evento promovido pela ONG parceira da escola. A proposta era simples. Ela falaria brevemente sobre sua trajetória antes e depois do projeto, mostrando como educação e dignidade caminham juntas. Mesmo nervosa, ela aceitou. Preparou um discurso direto, sem floreios, onde contava com coragem que a maior batalha não foi contra a falta de conhecimento, mas contra a invisibilidade. Era isso que ela queria que outras mulheres ouvissem, que elas podiam ser vistas mesmo quando o mundo as ignorava. Enquanto isso, Leandro se afastava. Não havia mais espaço para seu controle habitual. Os filhos já não viam mais nele o único pilar da casa. Agora, era Bella quem inspirava, quem tomava decisões, quem era ouvida com respeito. Ele, que antes fazia questão de ser o centro de tudo, agora andava em silêncio pela casa, como se estivesse deslocado dentro da própria família. E isso doía mais do que qualquer confronto. Bella, porém, não buscava vingança. Apenas continuava a crescer, deixando que o tempo mostrasse o que ele nunca quis enxergar. Num sábado à tarde, Clara desenhou uma nova figura, uma mulher de vestido azul em cima de um palco, com várias pessoas ao redor aplaudindo. No canto da folha, ela escreveu uma mãe vencedora. Bella olhou aquele papel e sentiu algo que há muito não sentia: paz. Não era a paz de quem tem tudo resolvido, mas a de quem sabe que está no caminho certo. Guardou o desenho na agenda como um troféu secreto e sorriu. Tinha a sensação de estar pela primeira vez sendo a mulher que sempre quis ser, sem pedir desculpas por isso. No curso técnico, ela continuou indo às aulas mesmo após a vitória. Sabia que aquele era apenas o começo. Os professores passaram a pedir sua ajuda em outras turmas, e Selma comentou que a direção cogitava contratá-la como monitora no próximo semestre. Bella ficou surpresa, mas sentiu orgulho. Era diferente de tudo que já viveu. Antes, mal conseguia se imaginar numa sala de aula. Agora, era vista como referência por outras alunas. Não era só a premiação que importava, mas o que ela vinha construindo desde então, dia após dia, passo por passo. As noites em casa também mudaram. Agora, Theo a ajudava com pesquisas para os próximos módulos do curso, e Clara sentava ao lado para estudar com os livrinhos dela. A dinâmica da família estava sendo reconstruída, lentamente, sem brigas, mas com firmeza. Leandro observava à distância, percebendo que sua opinião já não definia nada. A mulher que ele tentou diminuir diante dos filhos era agora a inspiração para os próprios filhos. E ele começava a entender, ainda que silenciosamente, que não tinha mais controle sobre a narrativa que tanto manipulou. A ONG parceira, impressionada com o impacto do projeto de Bella, ofereceu apoio para que a iniciativa fosse aplicada em 2 comunidades próximas. Era uma chance real de expandir aquilo que começou como um trabalho escolar. Quando recebeu o convite, ela quase não acreditou, mas aceitou sem hesitar. Reuniu o material, revisou as apostilas e adaptou as aulas para um público maior. Começou a dar os primeiros encontros em uma pequena sala comunitária, com um grupo de 8 mulheres. No primeiro dia, ao vê-las ali, atentas, ela teve que segurar as lágrimas. A primeira aula foi sobre o valor do dinheiro, mas na prática foi sobre o valor de si mesmas. Bella percebeu que, mais do que ensinar números, estava oferecendo ferramentas para que aquelas mulheres voltassem a acreditar nelas. Contou parte da sua história. Falou das noites estudando em silêncio, dos obstáculos dentro de casa. E ao final, uma das alunas disse: "Se você conseguiu, eu também posso." Aquilo foi como um selo. Confirmava que estava no caminho certo.
Ela voltou para casa com o coração leve, sentindo que finalmente sua dor tinha virado semente. Na semana seguinte, as aulas cresceram. Mais mulheres chegaram, pedindo para participar. Algumas levavam os filhos, outras vinham direto do trabalho. Bela se adaptava a tudo, com paciência e dedicação. A ONG começou a oferecer materiais e uma pequena ajuda de custo. Não era muito, mas era o suficiente para que ela percebesse que sua força estava gerando frutos reais. As noites cansativas se tornaram momentos de propósito. Agora, cada folha preenchida pelas alunas era um lembrete de que sua história não foi em vão. Era a prova de que tinha quebrado o ciclo. Na escola, os colegas do curso passaram a tratá-la com outro olhar. Não de idolatria, mas de respeito. Alguns pediam conselhos, outros se sentavam ao lado dela nas pausas para ouvir dicas. Até Selma comentou como a presença de Bela havia mudado o clima da turma. Aquela mulher que antes se encolhia no fundo da sala agora era referência. Mas Bela não se deixava levar pela euforia. Continuava simples, focada, presente. Sabia que prestígio sem propósito não valia nada. O que queria era impacto, era transformação nela e nos outros. Em casa, as mudanças continuavam sutis, mas profundas. Clara começou a dizer que queria ser professora. Theo dizia que a mãe era sua heroína. E Leandro, cada vez mais calado, parecia perceber que seu domínio havia se perdido de vez. Ele ainda tentava algumas provocações, mas agora elas não surtiram mais efeito. Bela não rebatia, não chorava, não se encolhia. Apenas olhava nos olhos dele e depois continuava seu caminho. E essa indiferença foi o golpe mais duro que Leandro recebeu. Porque ele percebeu que, enfim, não tinha mais poder sobre ela. O fim do ano letivo chegou com uma cerimônia de encerramento na escola. Era um evento simbólico, onde os alunos recebiam certificados de conclusão e os destaques do ano eram homenageados. Bela não esperava nenhum reconhecimento adicional. Já se sentia completa pelo que havia conquistado. Mesmo assim, decidiu ir. Vestiu uma roupa leve, prendeu os cabelos e levou Theo e Clara com ela. Quando entrou no auditório, foi recebida com sorrisos e cumprimentos por parte dos professores e colegas. A sensação era diferente de tudo que já tinha vivido ali dentro. Durante o evento, os nomes dos alunos foram sendo chamados um a um. Bela assistia com calma, aplaudindo os colegas, até que a coordenadora da escola pediu silêncio e disse que havia um prêmio especial naquele ano, uma homenagem simbólica para o aluno que mais inspirou a comunidade escolar. Ao anunciar isso, olhou diretamente para Bela e chamou seu nome. O auditório explodiu em palmas. Foi aplaudida de pé, e naquele instante sentiu que estava vivendo algo que jamais esqueceria. Subiu ao palco com os olhos cheios d'água, segurando a emoção a cada passo. Com o microfone em mãos, ela respirou fundo e disse poucas palavras, mas com uma força que silenciou o ambiente. Ser chamada de fracassada dói, mas nada é mais poderoso do que decidir que essa palavra não te define. Obrigada por me verem, mesmo quando eu mesma duvidei de mim. O público respondeu com mais aplausos. Bela desceu do palco e abraçou os filhos, que corriam em sua direção com os olhos brilhando. Não havia espaço para vergonha ou medo. Apenas orgulho. E dessa vez, não era um orgulho calado, era celebrado em voz alta. Leandro, que estava no fundo do auditório, não teve reação. Permanecia ali, parado, como se não soubesse como agir. Pela primeira vez, não conseguiu olhar para ela nos olhos. Quando cruzaram o olhar por um breve instante, Bela não desviou. Manteve o queixo erguido, o semblante tranquilo, como quem já tinha superado tudo. E ele, sem palavras, apenas abaixou a cabeça, derrotado. Clara apertou a mão da mãe e sussurrou: "Você ganhou, mamãe." E sim, ela sabia disso. Mas não como uma vitória contra alguém.
Era uma vitória sobre tudo que tentaram apagar nela. Nos dias seguintes à homenagem, a escola divulgou em suas redes sociais um texto contando a trajetória de Bella, destacando como sua força e determinação impactaram a todos ao redor. O post teve grande repercussão, com dezenas de comentários de apoio, admiração e até depoimentos de outras mulheres se dizendo inspiradas. O nome dela começou a circular em rodas de conversa, reuniões pedagógicas e até entre empresas locais que apoiavam projetos sociais. Bella, que antes duvidava de si até para opinar sobre o jantar, agora era referência de superação e dignidade. Foi então que a diretora da escola a chamou para conversar. Disse que, diante do impacto do projeto e da forma como ela se posicionava, a instituição queria convidá-la para assumir uma turma no próximo semestre, como instrutora auxiliar do curso que ela mesma frequentou. Bella ficou sem reação por alguns segundos. Depois sorriu, emocionada, e aceitou. Sabia que era mais uma porta que se abria não como um presente, mas como resultado de cada passo que deu, mesmo quando tudo parecia difícil demais. Era o começo de um novo ciclo, um recomeço de verdade. Leandro soube da novidade pelos filhos e não escondeu a irritação. Tentou provocar novamente, dizendo que ela estava se iludindo com essas besteiras. Mas suas palavras já não tinham efeito. Bella não discutia mais. Apenas sorria de leve e continuava em frente. Era como se agora ele gritasse no vazio. Os filhos também já não reagiam às críticas dele. Ao contrário, defendiam a mãe com firmeza, deixando claro onde estava o respeito. E isso doía em Leandro, mais do que qualquer palavra que Bella pudesse dizer. Narrador, e se essa história tocou você até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas com histórias reais e transformadoras. Na nova rotina, Bella dividia seu tempo entre preparar aulas, acompanhar os filhos e continuar aprendendo. Não queria parar por ali. Começou a pesquisar sobre cursos complementares e formas de ampliar o alcance do projeto. Recebeu novos convites para palestras, pequenos eventos comunitários, rodas de conversa. Em cada espaço que ocupava, ela deixava sua marca. E o mais bonito era que nunca mudava sua essência. Falava com simplicidade, com verdade, com o coração. Era isso que tocava as pessoas. Sua autenticidade, sua força e sua história real, crua e vitoriosa. O início das aulas no semestre seguinte trouxe para Bella um novo tipo de desafio. Agora, ela não era mais apenas aluna, ocupava um lugar na frente da sala, sendo ouvida por quem, meses antes, dividia as mesmas dúvidas com ela. A primeira vez que entrou como instrutora auxiliar, sentiu o coração disparar. Mas bastou começar a falar, compartilhar suas vivências, para que o nervosismo se dissolvesse. Os alunos a escutavam com atenção, não por obrigação, mas por respeito. Ela falava de um lugar real, de quem viveu na pele o que estava ensinando. Com o passar das semanas, ficou claro que Bella tinha um dom natural para a didática. Seus métodos eram simples, mas funcionavam. Usava exemplos práticos e histórias reais, construía pontes com quem estava ali. A turma rendia, participava, evoluía. Os professores antigos se surpreendiam com os resultados. E o mais curioso era que ela não buscava reconhecimento, fazia porque sentia que era sua missão. Ao fim de cada aula, voltava para casa com a sensação de estar construindo algo maior do que imaginava. Aquilo era mais que um trabalho, era um propósito de vida. Em casa, o clima era outro. Theo e Clara se orgulhavam cada vez mais da mãe. Começaram a comentar sobre ela com os colegas e até levaram para a escola um dos panfletos do curso que ela ajudava a ministrar. Já Leandro, mesmo mantendo a postura fria, começou a perceber que não era mais necessário. A presença dele já não intimidava, nem decidia nada.
Bela agora controlava o próprio destino. E mesmo que ele não dissesse, o incômodo estava no olhar, nos gestos curtos, na tentativa falha de retomar algum tipo de controle que já não existia. Selma, a professora que a apoiou desde o início, comentou em uma reunião que via em Bela uma futura coordenadora. Disse isso diante de todos com naturalidade. Bela ficou sem saber o que responder. Não por modéstia, mas porque jamais se viu num lugar como aquele. Mas naquele mesmo dia, ao chegar em casa, olhou no espelho e pela primeira vez pensou. Era como se aos poucos fosse reconstruindo as próprias crenças. Já não se via como alguém que precisava provar valor. Agora, sabia o valor que tinha. E isso mudava tudo. O projeto social também crescia. Mais mulheres apareciam compartilhando suas histórias, suas dores, seus sonhos. Bela criava novos módulos, adaptava conteúdos, buscava parcerias. Era desafiador, mas gratificante. A ONG ofereceu mais estrutura e ela passou a coordenar outros voluntários. Quando olhava para trás, mal acreditava no que tinha conquistado em tão pouco tempo. A mulher que um dia ouviu "Olhem bem, crianças", é assim que vive uma fracassada. Agora era referência para dezenas de outras. Não pela perfeição, mas pela coragem de seguir mesmo sem garantias. Pela ousadia de recomeçar, quando todos diziam que era tarde. Com a chegada do final do ano, a escola organizou mais uma edição do evento de encerramento, agora ainda maior, com a presença da ONG, autor imprensa regional, autoridades locais e até imprensa regional. Bela foi convidada novamente, dessa vez não como aluna, mas como uma das homenageadas e palestrantes da noite. Seria um momento simbólico retornar ao palco onde tudo começou, agora com outra posição, outro olhar, outra força. Quando recebeu o convite oficial, ficou em silêncio por alguns instantes. Respirou fundo e aceitou, ciente de que aquele seria um novo marco em sua caminhada. Nos dias que antecederam o evento, Bela se preparou com dedicação. Escreveu seu discurso com calma, revisando cada frase. Mas dessa vez, não havia nervosismo. Sentia apenas gratidão e firmeza. A mulher que um dia tremeu só de pensar em falar em público agora, se posicionava com segurança. Theo e Clara ajudaram a montar a apresentação visual. Colocaram fotos do projeto, recortes de jornal, depoimentos das mulheres atendidas. Quando terminaram, Theo olhou para a mãe e disse: "Eles precisam saber o que você fez." E Bela sorriu, com os olhos marejados, sem conseguir dizer nada. Na noite do evento, o auditório estava lotado. A cerimônia foi conduzida pela direção da escola e diversas falas antecederam a dela. Quando finalmente anunciaram seu nome, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Bela subiu ao palco com um vestido azul, o mesmo que Clara desenhou meses atrás. Sorriu, agradeceu e começou a falar. Compartilhou sua trajetória sem exageros, sem vitimização. Contou a verdade com firmeza, mostrando como o conhecimento pode ser a chave para quebrar ciclos de dor e silêncio. Ao terminar, a plateia aplaudiu em pé mais uma vez. Após o evento, uma fila se formou para cumprimentá-la. Pessoas que ela nunca tinha visto diziam que sua história a havia emocionado. Um empresário local disse que queria patrocinar a expansão do projeto. Uma mulher emocionada disse que também havia sido chamada de fracassada pelo marido e que, por causa de Bela, decidiu recomeçar. Bela escutava tudo com o coração aberto. Já não se surpreendia com o impacto que causava, mas também não se deixava deslumbrar. Sabia que cada palavra que dizia carregava a responsabilidade de representar tantas outras que ainda estavam em silêncio. Ao final da noite, quando as luzes se apagaram e o salão esvaziou, Bela saiu de mãos dadas com os filhos. Não disse muito. Apenas caminhava com a serenidade de quem sabe que construiu algo com verdade. Theo olhou para ela e perguntou:
Você vai continuar ensinando, né? E ela respondeu: enquanto eu puder, sim. Porque agora, ensinar não era só profissão, era missão. Era a forma mais bonita que ela encontrou de transformar dor em força e silêncio em voz. O início do novo ano trouxe mudanças ainda mais concretas para Bela. A ONG oficializou a expansão do projeto para outras 3 regiões da cidade e ela foi convidada a assumir a coordenação geral. Isso significava mais responsabilidade, mais organização e também mais impacto. Agora, além de ministrar aulas, ela treinava novas educadoras, organizava calendários e liderava reuniões com parceiros. O reconhecimento crescia, mas Bela se mantinha centrada. Sabia que cada passo exigia ainda mais preparo e, por isso, começou a estudar gestão de projetos sociais em um curso online gratuito. Enquanto se fortalecia profissionalmente, sua presença em casa também ganhava outro sentido. Theo e Clara haviam sair para reuniões com pastas e cadernos, voltando com histórias, ideias e sorrisos. Já não era mais só a mãe que fazia almoço e buscava no colégio. Era também alguém que ensinava outras mulheres a viver com mais dignidade. A imagem que antes era apagada pela presença dominante de Leandro, agora ganhava cor e força. Eles a admiravam. Era evidente. E essa admiração moldava a forma como viam o mundo e como viam a si mesmos. Leandro, por sua vez, seguia preso a uma rotina sem brilho. Continuava no mesmo emprego, com o mesmo comportamento amargo, preso à ilusão de controle que já não existia. Tentou, em alguns momentos, insinuar que tudo isso era exagero, mas era ignorado. A casa, antes silenciosa por medo, agora era viva por propósito. Bela não o enfrentava diretamente, não era necessário. Sua atitude firme, sua evolução e sua independência eram a resposta mais clara possível. Ele podia tentar negar, mas sabia perder o respeito de todos, inclusive o dos filhos. Num sábado qualquer, Bela foi chamada para gravar uma entrevista para um programa local que destacava histórias inspiradoras. O tema era Mulheres que Transformam. Ela aceitou. Sentou diante das câmeras e contou mais uma vez sua trajetória. Mas agora com mais maturidade, com palavras mais certeiras. Disse que a mudança não começa com grandes decisões, mas com pequenos gestos de coragem. E que ninguém tem o direito de dizer a uma mulher qual é o seu lugar. Ao final, foi aplaudida pela equipe, e a entrevista foi ao ar dias depois, alcançando milhares de pessoas. A repercussão foi imediata. Recebeu mensagens de diversos cantos do país, de mulheres contando que estavam se inspirando para sair de relacionamentos abusivos ou voltar a estudar. Bela respondia com carinho, mesmo sem conseguir atender todas. Sabia que agora sua história já não era só dela. Tinha virado espelho, caminho, sinal de esperança, e ela acolhia isso com humildade, mas também com a consciência de que ainda havia muito por fazer. Afinal, sua jornada tinha começado dentro de casa, com um grito de humilhação. Agora, ela gritava para o mundo, mas com amor. Na escola onde tudo começou, a diretora sugeriu que Bela criasse uma disciplina optativa, voltada para a educação financeira com foco social. Seria a primeira vez que uma ex-aluna assinaria um módulo oficial do currículo. O convite deixou Bela surpresa, mas empolgada. Ela passou dias estruturando o conteúdo, pensando em como incluir dinâmicas que envolvessem não só contas e planilhas, mas também autoestima, planejamento de vida e autonomia. Queria que os alunos entendessem que aprender a lidar com o dinheiro era também uma forma de se proteger emocionalmente e reconstruir a própria liberdade. O lançamento do novo módulo foi feito em uma reunião pedagógica com a presença de professores, alunos e pais. Bela foi convidada a apresentar o conteúdo do curso e, mais uma vez, falou com firmeza e clareza. Dessa vez, porém,
não sentiu aquele nervosismo do passado. Sentia-se no lugar certo, com a autoridade que conquistou na prática. Ao terminar a apresentação, recebeu elogios da equipe e até de antigos professores que, antes, mal a notavam. Aquela mulher calada e encolhida no fundo da sala agora ocupava um espaço de liderança não por imposição, mas por mérito. Os filhos, sempre presentes, foram assistir ao lançamento do curso. Clara carregava um caderno com o nome da mãe na capa, feito por ela mesma. Theo filmou trechos com o celular para mostrar aos colegas da escola. Era visível o orgulho nos olhos dos dois. Eles não viam mais Leandro como exemplo. O modelo deles agora era outro. E isso doía em Leandro, que percebia cada vez mais que sua figura estava se apagando dentro da própria casa. Não pelo que Bela dizia, mas pelo que ela mostrava. Pelo que ela era sem precisar gritar, sem precisar humilhar. Após o evento, Bela foi abordada por uma jovem da comunidade que disse estar vivendo uma situação parecida com a que ela enfrentou no passado. A moça chorava, dizendo que não sabia por onde começar. Bela segurou suas mãos e disse: "Você começa com uma basta. Depois, um passo de cada vez. E quando olhar para trás, vai ver o quanto já caminhou." Essa conversa ficou marcada. Era a confirmação de que cada esforço, cada dor enfrentada, estava se transformando em ponte para outras mulheres atravessarem. E isso a mantinha em movimento. Naquela noite, ao chegar em casa, Bela sentou com os filhos na sala e contou como foi o dia. Riram juntos, comeram pipoca e assistiram à entrevista dela, que havia sido reprisada na TV. Clara apontou para a tela e disse: "Mamãe, você tá famosa." E Bela sorriu, abraçando os dois. Não pela fama, mas pelo reconhecimento. Pelo caminho que trilhou com esforço, com verdade e com coragem. Porque, no fim das contas, nada era mais valioso do que olhar para si mesma e saber que venceu sem precisar pisar em ninguém. Alguns meses depois, Bela recebeu uma carta da própria escola onde estudou. Era um convite oficial para compor o conselho consultivo da instituição, participando das decisões pedagógicas e ajudando a implementar novas iniciativas voltadas à inclusão de alunos adultos. Ela leu a carta em silêncio, com as mãos trêmulas, lembrando de quando sentava na última cadeira da sala, com medo até de levantar a mão. Agora, era chamada para decidir junto à direção. Não conseguia evitar a emoção. Era o tipo de reconhecimento que nenhum diploma ou troféu seria capaz de traduzir. Com a nova função, Bela passou a participar de reuniões mensais e a colaborar com outras escolas da rede. Criou um grupo de estudos com mulheres e jovens que queriam empreender ou sair de relacionamentos abusivos. Dava orientações práticas e emocionais, sempre mesclando conteúdo técnico com escuta ativa. Aos poucos, seu nome virou referência fora do bairro, e ela passou a receber convites para eventos em outras cidades. Ainda assim, fazia questão de manter os pés no chão. Continuava com a mesma simplicidade de sempre, porque sabia o que era começar do nada. Em casa, o impacto dessa nova fase se refletia nas atitudes dos filhos. Theo passou a ser mais participativo nas tarefas, ajudava Clara nos estudos e sempre fazia questão de mencionar a força da mãe quando escrevia redações na escola. Numa delas, o tema era minha maior inspiração, e ele descreveu a trajetória de Bela do início ao fim. Quando ela leu, chorou em silêncio. Não era só orgulho, era o sentimento de ter recuperado um espaço que pensava ter perdido para sempre, o respeito e a admiração dos próprios filhos, construídos com base no exemplo. Leandro, por outro lado, parecia cada vez mais perdido no tempo. Assistia a tudo com indiferença aparente, mas o incômodo era evidente. Ele se via sendo deixado para trás emocionalmente, socialmente e até dentro do ambiente familiar. Tentou algumas vezes retomar conversas mais amenas com Bela,
mas ela era cordial e firme, sem dar abertura para intimidades ou concessões. Não havia raiva, mas também não havia espaço para reconciliação. O que existia agora era um limite bem definido. Ela tinha se libertado de tudo aquilo que um dia aprendeu. Em uma manhã de domingo, enquanto arrumava alguns papéis antigos, Bela encontrou o caderno do curso técnico, aquele que usava no começo da jornada. Folheou lentamente, vendo as anotações tortas, os cálculos rabiscados, os erros corrigidos com esforço. Sorriu sozinha, sentindo um carinho profundo por aquela mulher que, mesmo exausta e humilhada, não desistiu de si. Era ali, naquelas páginas amareladas, que tudo havia começado. E agora, olhando para trás, entendia que cada frase dura, cada lágrima escondida, tinham sido sementes do que floresceu depois com tanta força. Num dos encontros da ONG, Bela conheceu Marina, uma jovem advogada que se emocionou com seu trabalho e sugeriu formalizar o projeto como uma associação independente. Com isso, poderiam captar recursos de empresas maiores e atender mais comunidades. A ideia parecia distante demais, quase inalcançável, mas Marina se ofereceu para ajudar com toda a parte jurídica. Juntas, começaram a rascunhar os primeiros documentos: estatuto, missão, nome oficial. Bela não queria que a entidade levasse seu nome. Queria algo que representasse todas que participaram da caminhada. Assim nasceu o Raízes Fortes. O processo foi lento, exigiu paciência e muitos ajustes, mas no fim daquele semestre, a associação foi oficialmente registrada. A primeira sede foi uma sala simples emprestada por uma escola parceira. Mas a energia ali era imensa. Bela reunia mulheres de diferentes idades, histórias e origens, todas unidas pela vontade de mudar. Começaram a organizar oficinas, palestras, rodas de conversa. Tudo com o mesmo espírito do começo: escuta, respeito e construção coletiva. E Bela, mesmo sendo a fundadora, fazia questão de sentar no mesmo nível de todas, sem hierarquia, sem vaidade. Com o nome da associação ganhando visibilidade, a imprensa local voltou a procurá-la. Desta vez foi convidada a participar de um painel ao lado de outras lideranças femininas da cidade. O evento seria transmitido online e teria alcance estadual. Mesmo já acostumada com a exposição, Bela ainda sentia aquele frio na barriga. Mas agora ele vinha acompanhado de entusiasmo. Subiu ao palco com a postura firme, olhos atentos, e ao contar sua história, enfatizou que não começou com coragem, começou com medo, mas mesmo assim, foi. E essa fala virou destaque em vários trechos da transmissão. Durante o evento, conheceu outras mulheres que também iniciaram projetos sociais a partir de dores pessoais. Trocaram contatos, ideias, criaram conexões. Bela percebeu que havia uma rede se formando, onde uma apoiava a outra. Era bonito ver como, mesmo com caminhos tão diferentes, a base era a mesma: resiliência e propósito. E ali, naquele ambiente, ela se sentia pertencente. Já não era uma exceção. Era uma entre muitas. Mulheres que não aceitaram ser reduzidas, que decidiram ocupar espaços, transformar narrativas e construir caminhos mais justos para quem viesse depois. Na volta para casa, Bela encontrou os filhos esperando na sala. Clara pulou no colo dela, perguntando como tinha sido. Theo, mais contido, apenas sorriu e disse: "Você brilhou de novo, né?" Ela se sentou entre os dois. Respirou fundo e respondeu: "Brilhei por todas nós." E era exatamente isso. Porque seu brilho não era feito de fama ou aplauso. Era feito de verdade, de luta e de amor. E agora, sentada ali, cercada por tudo que construiu, sabia que jamais permitiria que alguém a chamasse de fracassada novamente. Porque agora, ela sabia quem era. Com a consolidação da Associação Raízes Fortes, Bela passou a ser procurada por instituições públicas e privadas interessadas em apoiar financeiramente o projeto.
Ela, que antes se via pedindo ajuda com receio, agora estava na posição de escolher parcerias baseadas em valores e propósitos alinhados. Cada reunião era uma oportunidade de mostrar o quanto aquela causa era urgente e real. Levava sempre consigo histórias de mulheres transformadas, fotos das oficinas, dados concretos de impacto. Sua fala não era ensaiada, era vivida. E por isso causava efeito por onde passava. A expansão do projeto exigiu estrutura. Bella montou uma pequena equipe de coordenação, formada por outras mulheres que também haviam participado das formações e desejavam contribuir. Entre elas, havia ex-vítimas de violência doméstica, mães solo, jovens que largaram a escola e voltaram por influência direta das ações da associação. Essa equipe, unida pelo afeto e pela garra, se tornou a base de tudo. Criaram um sistema de apoio mútuo, onde todas se sentiam parte, e não apenas peças de uma engrenagem. Bella fazia questão de valorizar cada nome, cada voz, cada história. Foi nesse cenário que surgiu o convite para participar de um congresso nacional sobre educação e inclusão social. O evento aconteceria em outra cidade e reuniria projetos de referência de todo o país. A princípio, Bella hesitou. Nunca tinha viajado sozinha, tampouco falado para um público tão grande. Mas seus filhos a incentivaram, dizendo que ela precisava mostrar ao Brasil o que estavam fazendo. Então ela aceitou. Preparou a apresentação com o mesmo cuidado de sempre, levou consigo fotos, gráficos, depoimentos e principalmente sua verdade. Sabia que não precisava impressionar, só precisava ser quem era. No dia da viagem, Clara preparou um bilhete e colocou dentro da bolsa da mãe. Mostra para todo mundo a mãe incrível que a gente tem. Bella segurou o papel com lágrimas nos olhos, apertando contra o peito. Pegou o ônibus sozinha, olhou pela janela com a sensação de estar atravessando não apenas estradas, mas camadas da própria vida. Chegando ao congresso, foi recebida com respeito. Vestia uma roupa simples, como sempre, e isso não a diminuía em nada. Pelo contrário, sua presença falava mais do que qualquer título ou roupa cara. Quando chegou sua vez de subir ao palco, a plateia estava cheia. Milhares de olhares voltados para ela, esperando ouvir sobre o Raízes Fortes. Bella respirou fundo, segurou o microfone com firmeza e começou. Não usou slides modernos nem frases de efeito. Contou sua história com autenticidade, sem esconder as cicatrizes. Falou da humilhação, da força escondida, da educação como chave de libertação. E no fim disse apenas: me chamaram de fracassada. Hoje, sou apenas alguém que decidiu não aceitar mais isso. O silêncio foi seguido por aplausos de pé. Após o congresso, a repercussão foi maior do que ela esperava. Diversas matérias foram publicadas em sites especializados, e o nome de Bella começou a circular como uma referência nacional. Mais importante do que isso, ela passou a ser procurada por mulheres de outros estados pedindo orientação para começar projetos semelhantes. A partir daí, teve a ideia de criar um programa de mentoria online gratuito, onde reuniria mensalmente grupos de mulheres para trocar experiências, oferecer apoio e compartilhar ferramentas. A primeira edição teve mais de 100 inscritas em menos de 2 dias. Com a rotina ainda mais intensa, Bella precisou aprender a organizar o tempo com mais rigor. Dividia os dias entre reuniões, aulas, formações e o acompanhamento das atividades da associação. Mesmo cansada, mantinha a presença nos detalhes, sem deixar de lado a escuta e a sensibilidade que a tornaram quem era. Ainda fazia questão de levar Clara à escola, ajudar Theo nas tarefas e reservar um tempo para os dois aos fins de semana. Não queria que o crescimento da missão significasse a perda da conexão com o que realmente importava. Um sábado à tarde, enquanto tomavam sorvete num banco da praça, Theo perguntou: "Mãe,
Você imaginava que tudo isso ia acontecer quando começou a estudar? Bella riu e respondeu: nem por um segundo. Mas completou dizendo que, mesmo sem imaginar onde ia chegar, sabia que não podia mais ficar parada. E esse foi o segredo. Dar o primeiro passo mesmo sem ter garantias. Mostrar para os filhos, não com palavras, mas com ações, que recomeçar é sempre possível. E ali, entre risadas e colheres de sorvete, ela sentia que tinha feito tudo certo. Alguns dias depois, ao organizar pastas no computador, Bella encontrou uma gravação antiga feita sem querer durante uma das primeiras aulas do curso técnico. Era a voz dela, trêmula, lendo um texto em frente à turma. Ao ouvir, ficou em silêncio. Não por vergonha, mas por reverência. Aquela mulher da voz hesitante era o alicerce de tudo. Foi ela quem segurou firme quando ninguém acreditava. E foi por ela que Bella decidiu nunca mais aceitar menos do que merecia. Aquela gravação virou símbolo da sua coragem guardada com carinho em uma pasta especial. No final daquele mês, a prefeitura da cidade organizou uma homenagem às lideranças comunitárias. E Bella foi uma das escolhidas para receber o reconhecimento público. No palco, ao lado de outras figuras importantes, ela manteve a humildade de sempre. Ao receber o prêmio, agradeceu aos filhos, à escola onde tudo começou e às mulheres que confiaram nela. Disse: esse troféu é de todas nós. Porque quando uma mulher se levanta, ela puxa outras com ela. Aplaudida de novo em pé, Bella desceu do palco com a mesma firmeza de quem um dia se reergueu do silêncio. O reconhecimento na cerimônia municipal trouxe ainda mais visibilidade para o trabalho de Bella. Nos dias seguintes, ela recebeu mensagens de secretarias de educação, convites para entrevistas e até propostas para escrever um livro contando sua trajetória. Apesar de lisonjeada, ela recusou alguns convites para manter o foco no que realmente importava: o impacto direto nas comunidades. Não queria se perder em discursos vazios ou em eventos simbólicos. O que movia Bella era ver transformação real acontecendo diante dos olhos, em cada mulher que deixava de se ver como vítima para se enxergar como protagonista. No Raízes Fortes, os resultados se multiplicavam. Mais de 300 mulheres já tinham passado pelos encontros. Dentre elas, muitas abriram pequenos negócios, voltaram a estudar ou romperam relações abusivas. Bella acompanhava cada história como se fosse parte da sua. Celebrava conquistas, chorava nas despedidas e oferecia apoio sempre que alguém fraquejava. Seu nome agora não era apenas conhecido, era respeitado. E isso vinha acima de tudo, porque ela permanecia a mesma. Humilde, firme e presente. Sabia de onde veio e, por isso, nunca perdeu de vista o caminho que ainda queria trilhar. Certa noite, ao terminar uma oficina, Bella encontrou um envelope deixado sobre sua mesa. Era uma carta escrita à mão por uma das participantes mais tímidas do grupo. A mulher dizia que já havia pensado em desistir da própria vida, mas que, ao ouvir a história de Bella, havia decidido tentar mais uma vez. Aquela carta a fez chorar em silêncio. Não era sobre estatísticas ou prêmios. Era sobre salvar vidas, mesmo sem saber. Ela guardou o bilhete dentro de um livro como um lembrete do porquê jamais poderia parar, mesmo nos dias mais difíceis. No domingo seguinte, sentou-se com Theo e Clara à mesa do café e perguntou o que mais eles sonhavam em fazer. Theo disse que queria estudar ciências e Clara ser escritora. Bella respondeu que qualquer que fosse o caminho, eles nunca deveriam permitir que ninguém os fizesse duvidar de si. E enquanto falava, se deu conta de que estava ensinando aos filhos tudo aquilo que ela mesma levou anos para aprender. E esse era talvez o maior legado. Criar um novo ciclo onde o medo não controlasse, onde as palavras não ferissem e onde recomeçar fosse natural. Se essa história tocou você de alguma forma,
Aproveita agora para se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Assim, você ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias reais, emocionantes e transformadoras como essa. Bella continuou com sua rotina incansável, mas agora com uma clareza ainda maior. Sabia que sua história não era única, mas era uma ponte para tantas outras. E sabia também que ainda enfrentaria desafios, críticas, talvez até injustiças. Mas havia aprendido que não era o que diziam sobre ela que importava, era o que ela escolhia acreditar. E agora, mais do que nunca, ela acreditava. Acreditava em si, nos outros e na força de recomeçar, mesmo depois de ter sido chamada de fracassada. Porque a verdade é que ninguém pode tirar de alguém aquilo que foi conquistado com coragem. Algumas semanas depois, Bella foi convidada para ministrar uma palestra em uma universidade federal, durante um seminário sobre educação popular e transformação social. O auditório era grande, cheio de jovens, professores e pesquisadores. Ela subiu ao palco com a mesma calma que aprendeu a cultivar. E quando começou a contar sua história, o silêncio foi absoluto. Não havia projeções de dados ou linguagem acadêmica sofisticada. Havia vivência, honestidade e entrega. E no fim ela disse: fracassada é uma palavra que me foi dada à força. Mas foi estudando, ensinando e resistindo que eu devolvi ela sem aceitar. Após a palestra, uma aluna se aproximou e pediu para tirar uma foto. Disse que estava noiva de um homem que a diminuía constantemente, mas que, ouvindo Bella, tomou coragem para repensar tudo. Bella a abraçou com firmeza e disse: você não precisa esperar a vida te empurrar para mudar. Você pode escolher agora. Essa conversa mexeu com ela o dia inteiro. Percebeu que, por mais que o tempo passasse, sua missão continuava a mesma: ser farol para quem anda no escuro, porque um dia também precisou de luz quando tudo era sombra. Em casa, a rotina seguia com leveza. Clara lia livros com entusiasmo e escrevia seus próprios contos em cadernos coloridos. Theo começava a se destacar na escola em matérias de lógica e ciências. Ambos cresceram assistindo à reconstrução da mãe, o que moldou a maneira como viam força, respeito e sensibilidade. Leandro continuava na mesma casa, mas era apenas presença física. A relação, embora respeitosa, era fria e distante. Ele via, todos os dias, o que perdeu. Não uma mulher perfeita, mas uma mulher que renasceu e que agora não precisava mais de ninguém para se manter de pé. E se você quiser fazer parte desse projeto e apoiar o canal, considere se tornar membro. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos profundos e ainda recebe acesso exclusivo às histórias que não são publicadas para todos. É uma forma de estar mais perto, de fazer parte mesmo dessa comunidade que cresce a cada episódio. E não sai do vídeo ainda. Já clica em um dos vídeos sugeridos aqui na tela. Tem mais histórias fortes, reais e que vão mexer com você. Escolhe um deles e continua com a gente.